Bem-vindo ao dia 110 do projeto Bíblia 365 Dias. Você está avançando em uma jornada de fé que não apenas informa, mas transforma. A cada leitura, Deus planta verdades eternas no seu coração, fortalece sua caminhada e revela a profundidade do seu amor. Ler a Bíblia toda em um ano é mais do que disciplina, é comunhão diária com o Pai. No devocional de hoje, 20 de abril, vamos meditar em Deuteronômio 32, Gálatas 1 e 2 e Salmo 48, 9, 14. Em Deuteronômio, Moisés entoa um cântico poderoso que exalta a justiça de Deus e exorta o povo à fidelidade. Em Gálatas, Paulo defende o evangelho da graça e a liberdade em Cristo, nos lembrando que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E no Salmo, somos convidados a meditar no amor de Deus e confiar em sua condução eterna. Antes de começar, ore com sinceridade. Peça ao Espírito Santo que te conduza à verdade e te transforme pela palavra. Deus está aqui, e Ele quer falar com você de forma viva, real e pessoal. E antes de continuar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para seguir firme com a gente nesta jornada. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa desse alimento espiritual hoje. Vamos juntos. Deus quer renovar suas forças neste dia. Deuteronômio 32. O Cântico de Moisés. Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Minhas palavras cairão como chuva, como o orvalho que goteja sobre a relva, como aguaceiro sobre a grama tenra. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza de nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que jamais erra. Justo e reto é Ele, mas eles se comportaram de modo perverso em relação a Ele. Quando agem assim, não são seus filhos, mas geração corrompida e perversa. É assim que retribuem ao Senhor, povo tolo e sem sabedoria. Ele não é seu pai, seu criador, aquele que o formou e o estabeleceu? Lembrem-se dos dias passados. Considerem as gerações passadas. Perguntem a seus pais, e eles lhes contarão. Perguntem aos anciãos, e eles lhes explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações sua herança, quando dividiu a humanidade, estabeleceu os territórios dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é sua herança especial. Ele os encontrou, no deserto, em uma terra árida e cheia de uivos. Cercou-os e cuidou deles, protegeu-os como a menina de seus olhos. Como a águia que desperta seus filhotes e paira sobre eles, ele estendeu suas asas e os levou, sustentando-os em sua plumagem. O Senhor sozinho os guiou. Nenhum deus estrangeiro estava com eles. Ele os fez cavalgar sobre as alturas da terra e os sustentou com os frutos dos campos. Deu-lhes mel da rocha e azeite da pedra mais dura. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com cordeiros e cabritos, com bois da melhor raça e trigo refinado. Beberam vinho espumante, feito com o melhor das uvas. Mas Jesurum engordou e se revoltou. Engordou, ficou cheio e rechonchudo. Abandonou o Deus que o criou e desprezou a rocha de sua salvação. Provocaram o Senhor com deuses estranhos e o deixaram irado com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demônios, a deuses que não são Deus, a deuses que não conheciam, a deuses novos que apareceram recentemente, a deuses que seus antepassados não temeram. Esqueceram-se da rocha que os gerou. Se esqueceram de Deus, seu Pai. O Senhor os viu e rejeitou, pois seus filhos e filhas o provocaram. Disse: Esconderei deles o rosto e verei o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me com o que não é Deus, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Agora eu os provocarei com os que não são povo, os irritarei com uma nação insensata. Pois minha ira arde como fogo, e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e suas colheitas, e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre eles, e esgotarei minhas flechas contra eles. Ficarão enfraquecidos pela fome, consumidos por febre e doença mortal. Enviarei contra eles feras selvagens, e serpentes venenosas rastejarão no pó. Do lado de fora, a espada matará, e do lado de dentro,
O terror matará jovens e moças, crianças e anciãos. Eu teria dito: vou espalhá-los e apagar da memória humana sua lembrança. Mas temi a zombaria de seus inimigos, que entenderiam mal e diriam: nossa própria mão nos deu a vitória, nada disso veio do Senhor. Israel é uma nação sem juízo. Não há entendimento entre eles. Se ao menos fossem sábios e compreendessem, se ao menos discernissem seu fim. Como pode um só homem perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, a não ser que sua rocha os tivesse vendido, que o Senhor os tivesse entregado? Mas a rocha deles não é como a nossa. Até nossos inimigos reconhecem isso. Sua videira vem de Sodoma e dos campos de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos têm gosto amargo. Seu vinho é veneno de serpentes, veneno mortal de cobras. Acaso não estou guardando isso comigo, selado em meus depósitos? A vingança pertence a mim. Eu retribuirei. Chegará o momento em que seus pés escorregarão. Sua desgraça virá depressa, e a calamidade os alcançará. O Senhor fará justiça a seu povo e terá compaixão de seus servos, quando vir que suas forças acabaram e que ninguém resta, nem escravo nem livre. Então ele perguntará: onde estão os deuses que vocês adoraram? Os deuses que comiam da gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas ofertas? Que se levantem agora e os ajudem, que lhes deem abrigo. Vejam agora que eu sou o único. Não há outro Deus além de mim. Eu dou a vida e tiro a vida, eu firo e eu curo. Ninguém pode me salvar da minha mão. Ergo minha mão aos céus e juro: vivo eu para sempre. Quando afiar minha espada reluzente e minhas mãos estiverem prontas para o julgamento, me vingarei de meus inimigos e retribuirei aos que me odeiam. Embeberei minhas flechas com sangue, e minha espada devorará carne, o sangue dos mortos, e dos prisioneiros as cabeças dos chefes inimigos. Alegrem-se com ele, ó nações, com o seu povo, pois ele vingará o sangue de seus servos, tomará vingança contra seus inimigos, e purificará sua terra e seu povo. Moisés avisa sobre sua morte. Moisés e Josué, filho de Num, foram e recitaram todas as palavras deste cântico ao povo. Quando Moisés terminou de pronunciar todas essas palavras a todo o Israel, disse-lhes: guardem em seu coração todas as palavras que hoje lhes declarei. Ordenem que seus filhos obedeçam cuidadosamente a todos os termos desta lei. Estas não são palavras vazias, são sua vida. Obedeçam a elas e viverão longamente na terra que estão prestes a tomar, ao atravessar o Jordão. Naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: suba o monte Nebo nas montanhas de Abarim, na terra de Moabe, do outro lado de Jericó. Olhe para a terra de Canaã, que estou dando ao povo de Israel como propriedade. Ali você morrerá e se reunirá a seus antepassados, como aconteceu com seu irmão Arão no Monte Hor. Pois vocês dois me desobedeceram na presença do povo de Israel, nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Vocês não me honraram diante do povo de Israel. Portanto, você verá a terra à distância, mas não entrará nela, a terra que estou dando ao povo de Israel. Gálatas, 1. Saudações de Paulo. Esta carta é de Paulo, apóstolo. Não fui nomeado por nenhum grupo de pessoas, nem por autoridade humana, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Todos os irmãos que estão comigo se unem a mim para escrever esta carta às igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme a vontade de nosso Deus e Pai. A Deus seja toda a glória para todo o sempre. Amém. Não existe outro evangelho. Estou admirado que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um evangelho diferente, que se faz passar pelas boas novas, mas que não o é de modo algum. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Se alguém, seja nós ou mesmo um anjo do céu, anunciar boas novas diferentes das que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Repito o que disse antes:
se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco a aprovação das pessoas ou a de Deus? É para agradar a outros que procuro? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Paulo defende sua autoridade. Quero que saibam, irmãos, que a mensagem do Evangelho que anuncio não se baseia em simples pensamento humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém me ensinou. Pelo contrário, recebi-a por revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica. Como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. Era mais zeloso que qualquer outro na defesa das tradições de meus antepassados. Contudo, agradou a Deus que me separou antes de eu nascer e me chamou por sua graça, revelar seu Filho a mim para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei pessoa alguma. Tampouco fui a Jerusalém para pedir conselho aos que eram apóstolos, antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e, mais tarde, voltei a Damasco. Depois disso, 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e permaneci com ele 15 dias. O único outro apóstolo que vi nessa ocasião foi Tiago, irmão do Senhor. Declaro diante de Deus que não estou mentindo no que lhes escrevo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e ainda as igrejas de Cristo que estão na Judéia não me conheciam pessoalmente. Tudo o que sabiam era: aquele que antes nos perseguia agora anuncia a mesma fé que procurava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Gálatas 2. A aceitação dos apóstolos. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, e também levei Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e compartilhei com eles a mensagem que anuncio aos gentios. Falei em particular com os que eram considerados líderes da igreja para garantir que estávamos de acordo e que não havia corrido em vão, nem estava correndo agora. E eles concordaram, pois, embora Tito me acompanhasse, não exigiram que ele fosse circuncidado, apesar de ser gentio. Até mesmo essa questão surgiu por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Queriam nos escravizar, mas não cedemos por um instante sequer, pois queríamos preservar para vocês a verdade do Evangelho. E os líderes da igreja, que eram considerados influentes, o que não faz diferença para mim, pois Deus não age com favoritismo, não me acrescentaram nada novo. Pelo contrário, viram que a responsabilidade de anunciar o Evangelho aos gentios me fora confiada. Assim como havia sido confiada a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. Tiago, Pedro e João, que eram considerados colunas da igreja, reconheceram o dom que Deus me deu e aceitaram, a mim e a Barnabé como cooperadores. Concordaram em que devíamos continuar a trabalhar com os gentios, enquanto eles continuariam a trabalhar com os judeus. Sua única recomendação foi que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei ao máximo para fazer. Paulo repreende Pedro. Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de confrontá-lo face a face, pois ele estava claramente errado. Antes de chegarem alguns amigos de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, começou a afastar-se dos gentios por medo da crítica dos que insistiam na circuncisão. Então os outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam agindo corretamente, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que agora força os gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento, e não pecadores gentios, como costumam chamar. Contudo, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos diante de Deus pela fé, e não pela obediência à lei, pois ninguém jamais é declarado justo com base na lei. Mas se buscarmos ser declarados justos por Deus por meio de Cristo e somos considerados pecadores, isso significa que Cristo promove o pecado? De maneira nenhuma.
Em vez disso, significa que sou pecador se reconstruo o antigo sistema da lei, que já rejeitei. Pois quando tento obedecer à lei, fico condenado por ela. Foi assim que morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não rejeito a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela obediência à lei, Cristo morreu à toa. Salmo 48, 9, 14. Ó Deus, meditamos em teu amor leal em teu templo. Como o teu nome, ó Deus, teu louvor alcança os confins da terra. Tua mão direita está cheia de poder. Seja o monte Sião cheio de alegria. Alegrem-se as cidades de Judá por causa dos teus juízos. Andem por Sião, façam o seu contorno, contem suas torres. Observem bem seus muros, examinem suas fortalezas, para que relatem às gerações futuras. Este Deus é o nosso Deus, para todo o sempre. Ele será nosso guia até o fim. Mais um dia completo no projeto Bíblia 365 dias. Que bênção ver sua fidelidade e constância. A cada leitura sua alma é fortalecida, sua mente é renovada e seu espírito se torna mais sensível à voz do Senhor. Ler a Bíblia todos os dias é como andar lado a lado com Deus. Mesmo nos dias difíceis, Ele nos lembra que não estamos sozinhos, sua graça nos basta e seu amor é o nosso sustento. Não desista. Deus está escrevendo uma nova história com você. Permaneça firme, porque a jornada só está começando.